Galera, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês de que por que a Kawasaki Versys X300 é a minha melhor moto. Ou seja, dentre as motos que eu já tive, XRE 300 e CB 500X, porque eu considero hoje a Versys 300 a minha melhor escolha quando o assunto é moto, motociclismo, mototurismo, enfim. Recentemente eu fiz um roteiro um pouco diferente e eu incluí vários tipos de uso nesse mesmo roteiro. Eu saí daqui de Campinas e fui para Salesópolis, que é uma cidade aqui rumo ao litoral norte daqui do estado de São Paulo, que até do caminho daqui até lá a gente pega cidade, a gente pega rodovia de velocidades de 100 a 120 km por hora. Depois a gente pega uma rodovia bem sinuosa de asfalto com bastante curva. Saindo de Salesópolis, nós fomos na nascente do rio Tietê, e para chegar lá são uns 15, 20 minutos de estrada de terra com bastante buraco, com subida, descida de angulações relevantes, né? Depois nós descemos a serra pela Tamoios, fomos até Caraguatatuba e depois subimos a serra de volta e retornamos para Campinas, né? Então nesse mesmo dia teve uso urbano, teve uso rodoviário em asfalto, teve uso na terra, teve uso mais esportivo com curvas mais intensas de serra, né? Então a gente teve um uso específico de algumas coisas diferentes, né? E a Versys 300 ela foi muito bem na parte que estava na cidade, porque ela absorve muito bem os buracos, vai muito bem na cidade, é leve. Ela foi muito bem no percurso de terra, porque além das suspensões que são bastante confortáveis, claro que poderia ter um curso maior aqui na dianteira, eu sei que isso é um ponto negativo dela, mas ela vai muito bem na estrada. Esses pneus aqui originais, o MT-60 da Pirelli, tem bastante atrito, gripe com a terra, então ela vai muito bem, entrega de forma bastante confortável o uso na terra. E depois, na hora da serra da praia, eu desci mais tranquilo, mas na subida eu vim de forma um pouco mais esportiva. E ela vem muito bem até em pilotagens esportivas, que não é nada da proposta dela. A gente tem um pneu aqui misto, tem nada a ver com uso esportivo, né, de deitar a moto e etc. Mas a moto vem muito bem, o motor girador dela é delicioso de você pilotar de forma mais esportiva, porque é uma moto mais elástica, você não precisa mudar tanto a marcha, né, você vai trabalhando no giro alto. Então é uma moto de 300 cilindradas que te dá uma experiência, um uso muito bacana no uso esportivo também. Então vocês percebem que nesse dia, nesse roteiro de vários usos específicos, ela foi muito bem em cada um deles. E por que eu digo que essa moto é a melhor que eu tive? Então vamos supor que eu estivesse com a XRE 300 nesse mesmo roteiro. No uso urbano ela iria muito bem, pode ter certeza. Inclusive até melhor que a Versys 300, porque é um motor com um torque mais em baixas rotações, né? Uma moto em rotações mais baixas, um pouco mais esperta, suspensão mais alta, mais conforto na buraqueira, nas lombadas da cidade, iria muito bem na cidade, talvez até de forma superior que a Versys 300. No uso rodoviário, a XRE 300 já ia pecar de forma um pouco mais relevante, porque o motor dela acima de 120 por hora, ela já morre um pouco, já não tem muita força para você fazer uma retomada, né? É um motor de um cilindro só que vibra bastante, então nesse roteiro a gente rodou praticamente o dia inteiro, né? A gente saiu cedo e voltou de noite, a gente andou mais de 500 km, né? Então o motor que vibra muito, ele tende a cansar a gente muito mais, né? Formiga a mão, formiga a bunda, o quadril, né? Então ela já não ia me entregar tanto conforto. É uma moto que não tem bolha para tirar a pressão do vento daqui do peito, né? Então ela seria uma moto que me cansaria muito mais aqui na musculatura do tronco, né? Musculatura da mão, porque você tem que segurar mais forte, porque o vento te puxa para trás, né? E beleza, então ela iria bem na cidade, iria não tão bem assim na rodovia, né? Quando eu entrasse na terra para conhecer a nascente do rio Tietê, ela iria muito bem, provavelmente melhor
do que a Versys 300 por causa da suspensão maior, né, um torque, uma moto mais acordada em baixos giros por causa do projeto do motor. Então ela iria muito bem neste momento da viagem. Para pilotar de forma mais esportiva, a XRE 300 tem uma suspensão muito alta e mais pro mole, né? Então é uma moto que em velocidades mais altas no asfalto, para você pendular, né, fazer curvas de formas mais esportivas, é uma moto mais molenga, né, que não te dá tanto segurança nesse quesito. Então ela até seria uma moto divertida de fazer isso, mas não traria tanta segurança e muito provavelmente teria que fazer em velocidades mais baixas, né? Inclusive ela tem um pneu mais estreito que me dá menos angulação para poder fazer as curvas, né? Então percebe, a XRE 300 seria uma moto que eu faria esse turismo, esse roteiro, mas em alguns pontos ela iria muito bem, mas em outros ela com certeza ia tirar o meu conforto e ia me irritar em algum momento, que no caso a XRE 300 é no momento da rodovia. E se eu estivesse com a minha CB500X, né? No caso a minha ex-CB500X estava com o pneu 100% de asfalto, né? Com o Michelin Road 5, né? Então vamos imaginar se eu estivesse com a CB500 nesse mesmo roteiro, né? Então eu sairia no uso urbano. A CB500X é uma moto que vai muito bem, apesar dela ser mais pesada. Então a Versys 300 e a XRE 300 seriam motos melhores para o uso urbano, mas no uso urbano a CB500X é muito boa também, não traz nada de ruim, gritante não. Então acho que a gente pode considerar que ela iria muito bem no uso urbano. Quando a gente fala sobre o uso na terra, né, na hora que a gente foi na nascente do Rio Tietê, a CB500X seria uma moto que me traria problemas, porque com o pneu de asfalto que ela estava, ela ficava muito escorregadia na terra. Ela traria para mim ali uma pilotagem muito devagar, insegura, tendo que tomar muito cuidado para não escorregar e cair com a motocicleta, né? Mas vamos supor que a gente tivesse com um pneu misto na CB500, né? Tipo um Avon Trail, né? Que é um pneu misto que dá certo lá. Eu teria um grip bacana no chão, mas as suspensões delas são mais duras, né, para um projeto voltado mais para o uso esportivo no asfalto. Então essa moto me traria ali um desconforto maior em quesito de suspensões. E quando eu fosse ali para o uso do asfalto de serra, com certeza a CB500X pontuaria aqui de forma positiva, né? Tendo um motor mais forte, muito melhor para pilotagens para asfalto de forma mais esportiva. Então com certeza nesse tipo de uso a CB500X me traria uma experiência muito bacana. Então vocês percebem, a CB500X ela também tem esse princípio de versatilidade, mas no quesito terra ela pontuaria aqui de uma forma mais negativa e relevante, né? Quando a gente fala da Versys 300, ela vai muito bem no uso urbano, né? Leve, como eu falei, vai muito bem. Foi muito bem no uso da terra, né? Suspensões absorveram muito bem. E o grip aqui dos pneus, né? Desse Pirelli MT-60, que é um pneu misto, bem com umas ranhuras bem altas e relevantes. Então tem um atrito bem bacana com a terra. Então ela foi muito bem também na estrada de terra, sem problemas, curtiu o passeio numa boa, sem susto, sem ter insegurança e medo com a motocicleta. E na hora de pilotar de forma esportiva na serra, ela foi também maravilhosamente bem, dando assim muita diversão e segurança para o passeio. Então, como vocês podem ver, a Versys 300 não pontuou negativamente, nem positivamente demais em nenhum ponto. Ela meio que fica no neutro ali, pontuando ali de forma positiva e bacana em todos os tipos de uso. E as outras motocicletas, em alguns pontos elas vão bem, em outros nem tanto, né? Já a Versys 300 ela foi bem em todos os tipos de uso, e como eu citei, as outras ou ela seria muito bem em um tipo, no outro nem tanto, e assim por diante, né? Então elas acabam pecando ali na versatilidade, e a Versys tende a ser aqui pontuar positivamente em cada tipo de uso que eu passei. Se vocês procuram uma moto que tem essa característica de ser versátil, né? Ela inclusive carrega isso no nome, né? Ela chama Versys, que vem de versatilidade. Ela de fato, ela é muito versátil, vai muito bem no urbano, muito bem na rodovia, muito bem na terra e assim por diante. Claro que ela não é uma moto perfeita, né? Não é uma moto como por exemplo, o curso de suspensão dianteira poderia ser maior aqui, deixaria a moto muito melhor nesse sentido, né? Então ela não é uma moto perfeita em todos os requisitos, mas é uma moto que vai muito bem em cada tipo de uso, né? Ela tolera muito bem
cada tipo de uso. O meu estilo de uso é justamente esse. Eu gosto de ir na terra, eu gosto de andar no asfalto, na cidade, na rodovia. É uma moto que eu uso para o dia a dia. Então, para o meu tipo de uso, é uma moto que se encaixa muito bem. E é por isso que eu cheguei nessa conclusão mais uma vez através do passeio que eu fiz esse final de semana, que a Versys 300, dentre todas as motos que eu já tive, como eu já mostrei e já falei, ela com certeza me trouxe a melhor experiência nesse tipo de uso misto, né? Nesse tipo de uso que eu exijo versatilidade. Então, se você busca esse tipo de uso em uma motocicleta, eu acho que aqui você vai encontrar, pode ter certeza, tá? Pessoal, a Versys 300, como eu já citei nesse vídeo, ela não é uma motocicleta perfeita. Pode ter gente aí falando nos comentários que agora a Versys é mil maravilhas e quebrou o pau, queimou as outras motocicletas que eu tinha antes aqui na internet e no mercado, né? Pessoal, a Versys 300 também não é uma moto perfeita, é uma moto que eventualmente pode surgir algum problema, né? Eu não estou isento disso, apesar dela ser uma moto bastante confiável, como a CB500X é também. E então assim, ela não é uma moto perfeita. Esse vídeo não é um vídeo irracional, 100% emocional, né? Eu analisei os fatos e estou dando aqui a minha opinião sobre isso, né? Então pode ter certeza que eu não virei um fanboy da Kawasaki ou da Versys 300. Então o intuito desse vídeo era mais para compartilhar essa experiência que eu tive de no mesmo dia rodar em vários tipos de uso e sentir o desempenho da motocicleta em cada um deles. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.